O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que riqueza nós temos então de poder estar reunidos na semana para poder rezar, refletir pelas nossas famílias. Ainda mais, nesses tempos a qual então nós estamos vivenciando, tempos difíceis, tempos em que passamos a cada dia, somos surpreendidos com notícias somente negativas, É o caso do nosso prefeito em questão, Mas enfim, não estamos aqui para falar disso, mas as situações que vão acontecendo e o porquê. É fácil muitas vezes a gente julgar, dizer a pessoa isso, aquilo, outro. Muitos até condenam as pessoas. Mas será que já pararam para pensar, refletir o que Deus está querendo mostrar, falar para nós através dessas situações? Com certeza é que nós então devemos rezar e muito pelas nossas famílias. Por quê? Ora, o nosso prefeito, que teve lá essa situação que está sendo investigada, ele nasceu de uma família. Um padre nasce de uma família. Um médico nasce de uma família. Todos nós viemos de uma família. Agora, se a pessoa age, de forma errada, muitas vezes foi por falta de conhecimento ou de educação que ele não teve na sua família. Então, é tempo de nós rezarmos pelas nossas famílias, principalmente, por aqueles que querem assumir um compromisso, de poder então ouvir o chamado de Deus, porque hoje, nós então somos enriquecidos com dois temas, Primeiramente, o tema proposto para esse sexto encontro, que vai falar de vocação que todos nós temos. E também o Evangelho, a liturgia fala para nós do matrimônio. Então olha só que semana de graça que o Senhor proporcionou para nós, de podermos então rezar pela vocação, chamado que Deus tem para cada um de nós, e refletirmos qual a resposta que nós temos dado a esse chamado de Deus. Então, vamos mergulhar nessa riqueza, que hoje então o Senhor preparou para nós, e que o Espírito Santo possa tocar os nossos corações e nos ajude a poder então se alimentar dessa palavra, para que ela possa frutificar na nossa vida e principalmente em nossas famílias. E assim então, meus queridos amados irmãos, vou tomar aqui a primeira leitura, uma leitura um pouquinho grande, com alguns nomes que fogem do nosso conhecimento, Mas tudo isso, o porquê então que o autor está preocupado e trouxe para nós, desse livro de Josué, esses nomes. Tudo isso para mostrar para nós o quê? Que
que Deus então, Ele desde o início, sempre foi a vontade dele de estar junto a nós, de habitar entre nós, de poder então ali ser família conosco. Mas nossos primeiros pais do paraíso não quiseram assim, e aí então, através da serpente, foram tentados, aceitaram a tentação e romperam essa comunhão com Deus. Mas Deus nunca, jamais nos abandonou. Ele então vai tomar a iniciativa para poder novamente resgatar o ser humano e habitar entre eles. E como que ele fez? Olha, ele foi chamando pessoas, e assim então veio com Abraão, que é o nosso pai da fé, que então saiu de Ur dos Caldeus. Ele ouviu esse chamado de Deus, que o convidou para poder então ser parte de uma multidão, de ter terra, descendência, tudo aquilo que era o sonho de Abraão no seu tempo. E ele então não hesitou de abandonar tudo e foi ao encontro, não esperou de braços cruzados, cair do céu pronto e acabado, não, ele foi ao encontro. E talvez seja por isso, por esse motivo, que muitas vezes nós não alcançamos a graça que nós buscamos na nossa vida, porque nós rezamos, mas a gente não faz a nossa parte. A gente cruza os braços, Senhor, estou esperando, manda, e muitas vezes espera até alguém, um motoboy lá buzinar e entregar na nossa casa, e não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte, como Abraão fez, e todos aqueles que se dispuseram ao poder então seguir, trilhar os caminhos de Deus, ouvir o chamado de Deus, eles também se colocaram a buscar. Então, nós devemos também percorrer esse mesmo caminho. E é esse caminho, meus queridos amados irmãos, em busca da promessa de Deus, onde Deus que então quer habitar entre nós, que nós ouvimos nessa leitura de Josué, onde vai falar então de toda a descendência, a posteridade, que vem então seguindo, trilhando os caminhos do Senhor, para que Deus então pudesse sempre estar presente entre eles. Ou seja, Deus que continua a chamar homens e mulheres de bom coração para poder então acolher o seu chamado e ir de encontro às promessas. Então, é justamente isso que mostra para nós essa primeira leitura, daqueles que se dispuseram, de poder então buscar ir ao alcance da promessa que Deus tem para cada um de nós. E aí pergunto para nós que aqui estamos hoje, e nós? Temos então primeiramente ouvido o chamado de Deus? Mas como que eu ouço o chamado de Deus? Ora, Deus nos chama das mais variáveis formas, Certa vez, já não vou repetir novamente, o chamado que Deus fez na minha vida, mas enfim, foi de várias formas, que eu pude ir discernindo como se deu esse chamado, para que eu pudesse então ali dar a minha resposta a ele. E ali então, nós podemos então perceber que, por várias vezes, nas igrejas onde eu ia, não somente na minha comunidade de origem, mas ia para outras comunidades, chegava lá, a pessoa sempre me chamava para poder... Eu sentava lá no último banco, sempre gostei dos últimos lugares. E a pessoa da liturgia olhava, parece que mirava, estava escrito, parece, na minha cara aqui, na minha testa, leitor. E ia lá, me chamava. Eu falei, mas aí foi onde então, Senhor, o que é isso? O que o Senhor quer dizer com isso? Então foi encontrar a resposta, que era Deus me chamando para uma missão específica. E assim então se dá também conosco, na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes, o padre chega, olha para você e Deus ali, o Espírito Santo, diz, olha, chama essa pessoa para isso, para aquilo outro. E qual a resposta que nós temos dado a esse chamado de Deus? Muitas pessoas, e olha só, não é algo próprio dos profetas do Antigo Testamento, onde então Deus chamava, Senhor, mas eu não sei falar, Senhor, mas eu não tenho tempo, mas eu não conheço, eu não sou estudado. Tanta desculpa a gente arruma o chamado de Deus. E se Deus chama, Ele prepara, Ele capacita. Nós precisamos entender o que o Deus espera de cada um de nós, um coração aberto para poder então acolher esse sim, um coração bondoso que queira de fato não assumir um compromisso para poder se promover, aparecer, não, mas que queira se colocar a serviço da comunidade, a serviço do reino de Deus. Então, a história desses nomes que nós acabamos de ouvir na primeira leitura fala de pessoas que de coração aberto e pessoas que de coração bondoso, generoso, puderam dizer sim ao chamado de Deus e puderam ali fazer a diferença, escrever e marcar o seu nome na história. Tanto que estamos repetindo hoje nessa leitura, sem o conhecer, mas que deixaram a sua marca, deixaram rastros de Deus. E olha só,
Quem faz essa experiência, né, do amor de Deus é aquela pessoa que consegue experimentar a misericórdia. É o que o salmista então hoje nos convida então a poder responder, né? Eterna é a sua misericórdia. Esse Deus que é rico em misericórdia, Ele que perdoa as nossas falhas. Por quê? Olhando para a nossa realidade e hoje refletindo sobre vocação, ninguém é digno de poder estar então próximo a Deus, de poder se aproximar de Deus. Mas Deus então, Ele sabe das nossas misérias, sabe dos nossos pecados, mas Ele quer estar junto a nós. E muitas vezes, não, mas eu sou pecador, eu sou falho, eu sou isso, aquilo, outro. Ninguém é passível disso, nem mesmo, né, o Padre, seja quem for. Nós não somos dignos de poder então aproximar do Santo dos Santos, daquele Deus que é puro, mas Ele quer e convida e chama cada um de nós. E por que então nós muitas vezes hesitamos então em dizer não para o chamado de Deus? Ai, quem dera, né, se então a resposta ao chamado de Deus fosse um sim generoso, como o sim de Maria, que nós vamos repetir no final de semana. O mundo seria diferente, com certeza, né, nós teríamos então mais calor humano, mais respeito para com as pessoas, menos denúncias de corrupção, injustiça, violência, tantas coisas negativas que nós temos então presenciado. É devido então as pessoas achar que não tem tempo, que não pode, que não é capaz, que é impuro, que é pecador, é aquilo outro. Então, nós podemos perceber que Deus, Ele é misericórdia, Ele sabe das nossas misérias. Agora o que Ele espera é uma resposta favorável, para que assim nós possamos então construir esse reino que já está no meio de nós. Mas olha só, nós precisamos então, né, dar uma resposta ao chamado de Deus. Mas e se esse chamado de Deus não é para como ministro ordenado, se não é para poder então ali ser um religioso, religiosa, um consagrado, uma consagrada, se o meu chamado é então a poder constituir família, que bom que você discerniu que é isso, assuma esse compromisso. Mas olha só, nós devemos estar cientes que, olha o que a liturgia de hoje traz para nós, e de maneira especial no Evangelho, né? Alguns fariseus, né, no tempo de Jesus, e nos dias de hoje também continuam os mesmos fariseus a poder, né, perguntar a mesma coisa. E Jesus continua dando a mesma resposta, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, então, é para sempre. E olha só a resposta, né? Primeiramente a pergunta que eles fazem então para Jesus, olha só, mas olha por que eles fizeram isso, para tentar Jesus. Então aqueles que querem de fato ali constituir, dizer que a família é algo ultrapassado, que isso é coisa passada, que isso aqui agora, a atualidade agora, hoje é outra, a história hoje é outra, o relacionamento deve ser diferente. Não, é a mesma história, e quem pergunta é para poder tentar ainda Jesus, como muitos ainda o fazem. Mas olha só, eles perguntaram, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? E aí Jesus responde, nunca leste que o Criador desde o início fez homem e mulher? E olha só, o homem deixará seu pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne? Então a resposta de Deus, meus queridos amados irmãos, ela continua ainda presente em nossos dias, mas porque muitos querem então buscar justificativa para poder então ali, né, abandonar a sua esposa, para poder então ir em busca de novas aventuras. Se a pessoa de fato ela encontrou ali uma pessoa que é um amor da sua vida, que preenche o seu ser, que vai ali somar com você, agregar com você, o porquê então não investir, não trabalhar, não gastar a vida em prol dela, que você escolheu, e ela também te escolheu? Então o mundo muitas vezes acha que então mudando somente de endereço resolve as coisas, e não muda. Os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, não muda. Então muitas vezes vale a pena a pessoa então ali refletir que aquela pessoa que ele encontrou, né, vale a pena ele lutar por ela. Por quê? O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, é aquilo que Paulo diz, né, na carta aos Coríntios. Mas o mundo hoje não, acha que então vai mudando, e ali então acaba sozinho na vida. E ali se frustra, vão colocar a culpa em Deus ainda, que não preparou a pessoa certa para ele. Então percebe que ainda nos dias de hoje, muitas pessoas querem ali, né, se certificar de que
se não deu certo na primeira, pode ir em busca de outras e outras, mas não é assim, porque nós não somos objetos, nós somos seres humanos, homem e mulher, e não podemos ser usados como se usa um objeto, descarta como descarta o objeto. Não somos assim. Quando então de fato nós assumimos um compromisso, uma responsabilidade, um sim lá no altar diante do Senhor, e olha que maravilha, né? Amanhã na nossa comunidade nós teremos então os casais que vão se unir através do sacramento do matrimônio, do casamento comunitário aqui em nossa comunidade. Então são pessoas que já convivem junto, mas não tiveram a oportunidade de poder se unir em matrimônio, e amanhã irão realizar um sonho. Mas olha só, com certeza se perguntasse para eles se eles passaram, se tudo foi fácil até chegar aqui, não foi, e não é para aqueles que buscam viver o amor. Então Jesus, ele disse para os fariseus e continua a falar para nós hoje o seguinte: olha só, se você encontrou o amor, invista nesse amor, gaste a sua vida nesse amor, porque vale a pena. Porque vale a pena, porque a nossa vida encontra sentido quando nós então nos encontramos enquanto ser humano, que é de poder se doar, se entregar, assim como Jesus também se entregou por cada um de nós. E aí nós vamos entendendo, né, que o matrimônio é justamente essa atitude. Assim como Jesus entregou a sua vida por amor a cada um de nós, a toda a humanidade, também marido e mulher assumem o compromisso de se entregar um ao outro para poder tornar e fazer o outro feliz. E não ser feliz, não olhar somente para si. O mundo hoje é egoísta, né? Ele aponta para essa realidade, esse caminho. E não é. Muitas pessoas que se frustram é porque quiseram somente ali beber, né, daquilo que o outro tem para oferecer. Mas se nós não temos então ali amor para poder abastecer o outro, uma hora seca essa mina, a fonte, e aí acaba mesmo, né? Agora, quando nós estamos ali solidificados na base que é o amor em Jesus Cristo, nós vamos alimentando. Esse amor nunca acaba, mas pelo contrário, sempre se renova, sempre se atualiza. Então, meus queridos amados irmãos, o matrimônio é uma oportunidade que nós temos, e é uma vocação linda, maravilhosa, como disse e repito, de onde nascem as demais vocações da vida do ser humano. Então nós devemos investir em nossas famílias, devemos cuidar das nossas famílias, para que nós tenhamos ali, fruto das nossas famílias, pessoas, né, sejam para poder então ali se consagrar ao Senhor através do sacramento da ordem, para poder então ali constituir família, para poder ali ser um engenheiro, um jogador de futebol, um político, mas que sejam pessoas que tenham ali um alicerce sólido para poder então ali levar e ser sinal do amor de Deus onde quer que ele esteja. E assim nós estaremos vivendo a nossa vocação, assim nós estaremos sendo família, família que é a escola doméstica, onde nós aprendemos então a relacionar uns com os outros, onde nós aprendemos a perdoar, onde nós aprendemos os valores que infelizmente muitas vezes faltam em nossas famílias. Então que nós possamos rezar pelas nossas famílias, a começar pela nossa, para que nós possamos investir na nossa família, porque o amor vale a pena sim, vale a pena gastar a sua vida. Porque o que nós vamos então deixar nessa vida não é as coisas materiais. Isso é claro fica, mas não tem importância. O que realmente tem importância é a medida com que nós amamos aqueles a qual então o Senhor confiou aos nossos cuidados. E que nós possamos então, o exemplo de Santa Teresinha, possamos então trilhar em tudo viver o amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.